Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo show de bola? Pessoal, vamos estudar hoje o Power BI, uma ferramenta aí de análise de dados. Então vamos entender aí os principais, conceitos dessa ferramenta e também aí os seus principais usos. Então vamos lá, Power BI, pessoal. Antes de tudo, começando aí, vamos entender o que é essa ferramenta, tá? A ferramenta aí de Power BI. Ela é um serviço de análise de negócios, ou seja, é um serviço que vai, pretender possibilitar a análise do negócio, a análise dos dados daquela determinada empresa, daquela determinada organização. Essa ferramenta, ela foi aí desenvolvida pela Microsoft. Então nós chamamos aí também de Microsoft Power BI, né? Foi lá em 2015 a Microsoft lançou essa ferramenta aí com o objetivo de quê? De fornecer visualizações interativas e recursos de BI, recursos de Business Intelligence, de uma forma simplificada, para que o usuário comum ele consiga entender aquilo que é apresentado para ele, para que ele consiga visualizar de forma interativa, visualizar e interagir com as próprias informações que lhes são apresentadas. Inclusive, esses usuários podem criar seus próprios relatórios, criar seus próprios dashboards. Então, é uma ferramenta que permite esse tipo de possibilidade aí para os usuários e analistas de dados, gestores de organizações dos mais diversos ramos, né? Podemos falar em ramos de finanças, ramo de TI, ramo de marketing, ramo de saúde. Várias empresas, várias organizações podem utilizar, podem se fazer uso do Microsoft Power BI para realizar essas análises de formas interativas, tá? O Power BI, pessoal, ele transforma as fontes de dados, né, que são os dados de onde esses dados vêm, essas fontes, e representa e faz as representações desses dados de maneira coerente, de maneira visualmente envolvente, de maneira interativa. Então perceba que você vai utilizar no Power BI, você pode utilizar dados de várias fontes, integrar esses dados dessas fontes para conseguir visualizar de forma interativa, por meio de relatórios, gráficos, dashboards, né? Então você consegue fazer essa importação de dados de diversos tipos, de dados de planilha Excel, ou dados de data warehouses, dados de outros bancos de dados, para poder conectar essas fontes, trazer esses dados para dentro do Power BI e apresentá-los de maneira interativa, de maneira mais facilitada para o usuário. E aí tem uma característica que é bem importante, que é bem interessante do Power BI, que nós dizemos que o Power BI ele é um serviço de self-service BI. O que é um serviço de self-service, pessoal? Você vai lá no restaurante, você tem o self-service ou o à la carte. O self-service você vai lá e você mesmo serve o seu prato. O à la carte não, você recebe já um prato montado. Então, no Power BI, ele é um serviço de self-service BI, porque as ferramentas, as análises, os relatórios são montados pelo próprio usuário, sem precisar da participação dos especialistas em TI. Você não precisa da participação dos especialistas em TI para montar relatório. Você não precisa demandar esses especialistas para montar os seus relatórios. Não. Com as próprias ferramentas do Power BI, né, as próprias funções do Power BI, você consegue montar esse relatório. Então, por isso que nós dizemos aí que ele é um serviço de Power, um serviço de self-service BI, onde os próprios usuários, os próprios gestores conseguem, sem demandar outras áreas, criar seus relatórios e realizar suas análises. Beleza? Pessoal, essa daqui é a carinha do Power BI, tá? Deixa eu colocar um pouquinho maior na tela para vocês verem, ó. Essa aí é a carinha do Power BI, né? E aí ele tem vários elementos, como a gente vai ver aqui nesta aula, tá? Antes da gente entrar de fato no Power BI, é importante a gente saber que existem versões do Power BI e essas versões podem ter algumas características diferentes. Então, olha só, nós temos aqui 7 versões do Power BI, tá? O Power BI Desktop, o Service, o Pro, o Premium, o Report Server, o Embed e o Mobile. Vou passar rapidamente aqui para vocês as principais características dessas versões. Vamos lá. O Power BI Desktop é aquele aplicativo que você baixa no computador. Inclusive, o Power BI Desktop ele é gratuito. Então, você pode baixar o Power BI
e trabalhar aí os dados, né? Criando seus próprios relatórios, fazendo suas análises, importando seus dados de outras fontes, tá? Então você consegue aí baixar o Power BI Desktop e trabalhar com esses dados, inclusive integrando lá com o Microsoft Office, né? Integrando com o Excel, etc, né? Qual que é o detalhe dessa versão? Essa versão você não pode compartilhar os trabalhos com os colegas, então você não tem aqui o trabalho colaborativo facilitado, né? Você pode até publicar os relatórios, mas os relatórios na web, mas os dados em si, né? Você não vai conseguir, a forma de trabalho em si, você não vai conseguir compartilhar. Ou seja, duas pessoas ou dois colaboradores não vão conseguir trabalhar naquele mesmo projeto de análise de dados. Não, você pode compartilhar os relatórios e alguém pode pegar o relatório pronto e analisar, né? Mas não consegue trabalhar em conjunto ali. Aí nós temos o Power BI Service, que é o serviço do Power BI, tá? Que aqui, ao invés de você baixar para o seu computador e instalar, não, ele é um serviço que fica na nuvem, hospedado na Microsoft Azure, tá? E aí você tem o serviço do Power BI então, tá? O Power BI Pro, pessoal, o Power BI Pro, ele não é muito diferente da versão desktop, não. Ele tem lá as mesmas opções de visualização, os limites de armazenamento, né? Que não do Power BI Desktop é 10 GB. Só que a principal diferença é que agora você pode compartilhar dados, relatórios e painéis com outras pessoas de maneira privada, desde que essas pessoas também tenham a licença Pro, né? A licença Pro também. Então você pode compartilhar, essas pessoas podem trabalhar aí nesses relatórios, nesses conteúdos que você criou. O Power BI Premium, né? O Premium, ele tem um detalhe, pessoal. Assim, olha, quando você estamos falando das outras versões do Power BI, né? Geralmente a gente tem aí a aquisição de uma licença individual. Cada indivíduo vai ter uma licença. No caso do desktop é gratuito, né? No caso do Pro, você compra, tá? No caso do Premium, a gente vai ter um pagamento diferenciado. O pagamento é pela quantidade de espaço, pela capacidade de processamento que você vai precisar utilizar. Então aqui você não paga por licença individual, tá? E aí tem lá algumas opções de serem escolhidas. O Premium, qual que é o detalhe? É que ele é destinado a grandes corporações, destinado a empresas aí, né? Que gerem uma grande quantidade de dados e exige acesso extensivo ao aplicativo. Então você vai ter aqui, ó, uma infraestrutura dedicada, uma capacidade dedicada para fazer o processamento, né? Então ele não é uma licença em si, mas ele é uma capacidade pré-determinada de armazenamento e processamento, tá? Processamento aí no caso do Premium. Nós temos o Power BI Report Server, que ele vai permitir, né? Que ele é um produto de servidor local, fornecido com a versão Premium, então ele vem junto com a versão Premium, né? E ele permite aí que os usuários utilizem o Power BI no local, né? No local do uso, tá? Nós temos aí o Power BI, né? O Power BI Embed, né? Que é o embarcado, que ele vai permitir aí que os fornecedores e os desenvolvedores incorporem funcionalidades e recursos aí no Power BI, se eles quiserem fazer alguma incrementação das próprias funcionalidades. E nós temos o Power BI Mobile, né? Power BI Mobile, que é para dispositivos móveis, como o iOS e o Android. Então essas são as 7 versões do Power BI. Atenção aqui especial para Premium, né? Já que ela tem uma sistemática diferente, que você vai pagar por uma capacidade dedicada e não por uma licença única. Bacana? Vamos lá, pessoal. O Power BI, ele é composto aí por 4 partes, tá? Deixa eu colocar maior na tela para vocês visualizarem aí o Power BI, então. Nós temos lá o Power BI Desktop, né? Power BI Desktop, tá aqui a nossa ferramenta, o aplicativo, né, que você baixa. Aí nós temos o serviço do Power BI, né? O serviço do Power BI que é na nuvem. O serviço do Power BI na nuvem. E nós temos o Power BI Mobile. E nós temos o servidor de relatórios. Então, olha só. Você pode organizar o Power BI nessa sistemática aqui de 4 componentes, né? De 4 partes do Power BI, né? Esses 3 elementos aqui, eles são projetados para que você crie e compartilhe os seus relatórios, as suas análises.
E aí nós temos o servidor de relatório, que é para publicar os relatórios, né? Para que depois esses relatórios possam ser acessados aí na nuvem, tá? Lembrando que aqui é uma sistemática, mas lógico, você pode trabalhar com a versão Premium ou com a versão Pro, ao invés aqui de trabalhar com a versão desktop, né? Beleza? E aí, existem diversas formas de uso do Power BI. Diversas formas de uso. Dependendo aí da função, dependendo da equipe que está trabalhando, dependendo do que as pessoas precisam. Um fluxo de trabalho bastante comum, né, bastante comum do Power BI, é esse aqui que está aqui na figurinha, ó. Esse aqui que está aqui na figurinha. Então, olha só, um fluxo bem comum aí. Conexão com fontes de dados e a criação, né? Conexão com as fontes de dados e a criação de relatório no desktop. Então, você vai lá e cria os seus relatórios, conecta com os dados e cria no Power BI Desktop. Você publica esse relatório no serviço, no Power BI Service, e você compartilha esse relatório para acesso aí no serviço do Power BI e nos dispositivos móveis. Então, geralmente, se trabalha no Power BI Desktop, né, no aplicativo local, depois você publica no serviço e aí esse relatório é compartilhado nesse serviço e pode ser acessado pelos dispositivos móveis ou outros aplicativos, tá? Isso é uma opção, mas também é possível não utilizar o serviço da nuvem, né? Não utilizar o serviço do Power BI. Então você pode utilizar o servidor de relatórios do Power BI. Então o servidor de relatórios é o servidor local, localmente ali na sua máquina, você vai ter a disponibilização desse servidor de relatórios. E aí esses relatórios podem ser exibidos no navegador web, no dispositivo móvel ou no e-mail. Então veja que temos algumas opções de uso e de integração das ferramentas do Power BI. Pessoal, o Power BI ele possui 5 blocos de construção, ou chamados aí conteúdos. E é muito importante que a gente saiba o que são ou quem são esses 5 blocos de construção. Tá aí o esqueminha na tela para a gente, né, entender quem são esses 5 blocos. Começando aqui pelos conjuntos de dados. Ou seja, os conjuntos de dados são os containers para os dados, né? Então pode ser um arquivo do Excel, pode ser um banco de dados de cliente, pode ser algum arquivo de outro sistema, pode ser aí uma parte de um data warehouse. Então você tem os conjuntos de dados que você vai utilizar para realizar suas análises, né? Para você utilizar aqueles dados que estão nesses conjuntos de dados para realizar as análises. Aí nós temos os relatórios. O que é o relatório? É uma ou mais página visual, interativa. Pode conter texto, pode conter gráfico. Então você vai. Tudo isso vai formar aí um relatório para a gente, né? Um relatório para o analista de dados. Nós temos a visualização ou visual, que tem a ver aqui com o tipo de gráfico, né? Você pode criar gráficos para exibir os dados dos relatórios. Então você cria aí as chamadas visualizações. Nós temos os dashboards ou painéis, que é uma única tela, né? É uma única telinha que vai ter os textos, os gráficos ou os visuais interativos. Vai coletar aí métricas importantes, tá? O conteúdo desse dashboard, ele vem de um ou mais relatórios e de um ou mais conjunto de dados. E nós temos, por fim, aqui o aplicativo, que é a maneira como você vai agrupar e compartilhar os painéis e os relatórios relacionados. E aí os consumidores de dados podem receber esses aplicativos criados por colegas ou pela comunidade. Tá? Então, esses aqui são cinco blocos de construção do Power BI. Galera, vamos falar um pouquinho mais aqui do Power BI Desktop, tá? O Power BI Desktop, que geralmente é utilizado para a criação dos relatórios, criação dos painéis, criação dos dashboards. Então, olha só aí na tela a interface do nosso Power BI Desktop. Perceba que o Power BI Desktop, né? Ele tem muita similaridade com as ferramentas do Office, com as ferramentas do Microsoft Office, né? Com aqui as guiazinhas, ó, guia File, Home, View, Modeling, né? Então, e aí tem os botões, os comandos aqui. Aí temos as telas que vão exibir aqui os nossos blocos de construção. Então tem muita similaridade com as ferramentas da própria Microsoft, as ferramentas do Office. A gente vai ver cada uma dessas guias e o que é que nós temos ali de possibilidades dentro do Power BI, tá? Mas vamos entender melhor essa interface. Olha só,
No Power BI Desktop, nós temos 3 exibições possíveis, né? Então, nós podemos exibir aqui os dados de 3 formas diferentes. Nós podemos ver a visão de relatório, né? A visão de relatório, isso aqui fica na parte esquerda, né? Na parte esquerda do Power BI. Então, nós temos a visão de relatório, que é onde nós vamos criar os nossos relatórios e visuais. Então, quando a gente seleciona essa visualização, o Power BI vai mostrar para a gente a tela de criação de relatórios e visuais, né? Nós temos a opção de visualização de dados, onde nós vamos ver as tabelas, as medidas e os dados. E nós temos a visualização dos modelos, que vai mostrar para a gente as relações entre as tabelas. Então, nós vamos visualizar e gerenciar essas relações entre essas tabelas dos modelos de dados, tá? Então, isso aqui é a partezinha as visualizações, né, as chamadas exibições do Power BI. Beleza? Como que geralmente é o fluxo de trabalho no Power BI? Então, como é que a gente vai aí realizar análise de dados no Power BI, desde conectar os dados até compartilhar os relatórios? Então, são 5 passos. A gente vai ver esses 5 passos aqui, ó. Conectar os dados, né? É importante saber de onde é que vem os dados e fazer a conexão com esses dados. Transformar e limpar os dados, criando aí o modelo. Criar os visuais, as visualizações, que são os gráficos e tal, né? E criar os relatórios. Depois a gente compartilha esses relatórios. Como é que a gente conecta aos dados, pessoal? Conecta aos dados. Então vamos lá, ó. Conexão aos dados, né? Então você vai lá conectar. Para conectar, você vai lá na guia página inicial. Tem lá obter dados mais. Aí essa janelinha vai ser exibida, ó. Essa janelinha aqui vai ser exibida de obtenção dos dados. E aí você pode escolher qual é o formato dos dados. Será que é uma planilha Excel? É um texto CSV? É um XML? É um JSON? É um PDF? Qual que é o tipo de dados que você vai obter? Aí você pode ter muitas categorias para fazer a conexão, né? Ainda nessa fase de conexão, dependendo da fonte de dados, o sistema pode solicitar algumas informações. O Power BI pode solicitar algumas informações, como, por exemplo, a URL e as credenciais, né? Se você for precisar, por exemplo, conectar algum banco de dados específico, alguma coisa que tenha ali credenciais de acesso, então ele pode te pedir essas credenciais. E depois que você vai conectar, você vai, então, transformar esses dados, que é a próxima etapa de transformar e limpar os dados, onde você vai aqui criar o modelo. Então aqui agora, ó, através da ferramenta, olha só, do editor do Power Query, né, usando aí o editor do Power Query, você vai poder, né, fazer as alterações dos dados, alterando os tipos de dados, removendo colunas ou combinando os dados de diversas fontes. Porque veja só, pessoal, os dados que vêm daquela fonte original podem estar em formatos ou de organizações que não são aquelas mais interessantes para suas análises. Então você pode precisar fazer ou uma integração de dados ou mesmo algumas reduções de dados, ali removendo colunas que não são interessantes para sua análise ou que são desnecessárias para o seu modelo. Pode alterar alguns tipos de dados. Então isso você vai fazer aí no editor do Power Query ou Power Query Editor. Então, para você entrar no editor do Power Query, você vai entrar, ó, lá na editar consultas lá na página inicial, né? Então você vai abrir a janelinha do Power Query Editor. E aí, cada etapa executada nessa transformação, por exemplo, como renomear uma tabela, transformar um tipo de dados, excluir uma coluna, cada coisa que você vai fazendo vai sendo registrada aí no editor de consultas, no Power Query Editor. E toda vez que essa consulta se conectar a essa fonte de dados, essas etapas serão executadas, de modo que aqueles dados que vierem agora novos vão ser sempre formatados da maneira que você especificou. Então vamos supor que você estava lá trazendo de várias fontes de dados, e aí tinha masculino e feminino, e no outro estava só MF. Aí você vai padronizar e escolher uma forma. Né? Você vai colocar ali uma forma. Ou então, não vai remover uma coluna, né? Vai remover uma coluna que você não deseja trazer naquela sua análise. Então, toda vez que ele for buscar, mesmo que aquela coluna esteja lá, ele vai executar essa etapa que você já programou aqui e vai remover aquela consulta da análise, tá? Beleza, show de bola. E aí nós vamos criar os visuais, né? Vamos criar os visuais. Basicamente aqui, ó, nós vamos arrastar os
campos para tela de relatórios, para criar os visuais. O que é um visual? É uma representação gráfica dos dados do modelo. É um gráfico, tá? E aí nós temos muitos tipos de gráficos no Power BI Desktop. Mais ou menos aqui, ó, por exemplo, um gráfico de coluna simples, um gráfico de barras, né? Coluninha simples. Isso aqui é um visual que pode ser criado a partir dos dados que foram carregados, que foram conectados. E aí você pode criar ou alterar um visual onde? No painel Visualizações, selecionando aí o ícone do visual que você quiser, ó. Selecionando o tipo de gráfico que você quer. Bem parecido com as ferramentas do Office. Bem parecido com as ferramentas do Office. Beleza, criou os visuais, aí você vai criar os relatórios. Né? Que você vai criar uma coleção de visuais que vão mostrar vários aspectos dos dados que você usou aí para criar o modelo. Então, um conjunto de visuais é um relatório. Então, veja que aqui, ó, nessa ilustraçãozinha aqui, nós temos, né, mais de um visual. Nós temos aqui um tipo de visual, outro visual aqui, outro visual aqui, outro visual. Aí você vai agrupar essa galera num relatório. Num relatório, né? Então, isso aqui é um relatóriozinho do Power BI. E, por fim, você pode compartilhar esse relatório aí, disponibilizando, né, para qualquer pessoa na organização que tenha uma licença do Power BI também. Você pode publicar lá no serviço do Power BI. Lembrando que você pode publicar também no servidor de relatórios, né? Ou no serviço do Power BI, que é na nuvem, ou no servidor de relatórios, que é o servidor local, né? O servidor local. E aí, para publicar, você vai lá na página inicial e vai ter o botãozinho publicar, né? E aí, o Power BI vai solicitar o local do serviço do Power BI que você deseja compartilhar, né? Como aí o seu workspace, o workspace da equipe ou de algum local do serviço do Power BI. Logicamente que você deve ter uma licença do Power BI para compartilhar relatórios aí para o serviço do Power BI, tá? Então esse aqui é o fluxo básico do trabalho no Power BI Desktop. E aí, lógico, dentro, o que você vai fazer dentro, que relatórios você vai gerar, como é que você vai usar esses dados, depende da necessidade de análise, né? Para a gente aqui, prova de concurso, importa entender como é que funciona a ferramenta, tá? Vamos lá. Vamos passar pelas guias do Power BI para a gente ver quais são os principais comandos que existem ali, para a gente ver as possibilidades de uso. O que é que a gente pode fazer com essa ferramenta da Microsoft. Então, a guia página inicial, pessoal, olha só, a guia página inicial, nós temos ali aqueles botões padrão de área de transferência, né, que são bem conhecidos aí no Microsoft Office. Nós temos, ó, o botão obter dados, que é onde você vai conectar as fontes de dados, inclusive já com algumas possibilidades aqui, ó, você pode pegar uma planilha Excel, um conjunto de dados do Power BI, né, do SQL Server, inserir dados aqui de uma tabelinha, outras fontes que você já usou. Você pode aqui realizar as consultas para transformar os dados. Você pode inserir um visual, uma caixa de texto, outros visuais. Você pode realizar cálculos, né? Cálculos, fazer medidas. E você pode publicar o seu relatório. Então, tudo isso está na guia página inicial. Na guia inserir, você pode inserir ali uma nova página. Você pode inserir visuais. Você pode inserir visuais de inteligência artificial, por exemplo, árvore hierárquica, principais influenciadores, PIR. Você pode ali na Power Platform pegar alguns Power Apps, alguns aplicativos específicos, né? E alguns elementos, caixa de texto, botões, formas, imagens, para você deixar o seu relatório mais interativo. A guia modelagem, você vai poder gerenciar as relações de dados, né? Dos seus modelos, as relações entre os seus dados do modelo. Pode também fazer os cálculos, atualizar a página aqui, alterar alguma detecção de alteração, né? Definir aqui, incluir um parâmetro, gerenciar funções de segurança e aqui pesquisa e resultados, né? Utilizar pesquisa e resultados, tá? Pessoal, o que é uma medida, tá? Uma medida, ela vai calcular, olha só, uma medida ela vai calcular um resultado de alguma fórmula de expressão. Você pode aí criar as suas próprias medidas ou você pode criar suas próprias medidas. E para você criar suas próprias medidas aqui no Power BI, você vai usar a linguagem DAX, tá? A linguagem DAX, a linguagem de formulários DAX, que é Data Analysis Expressions, expressões de análise de dados.
O DAX, tá? O DAX, ela inclui, essa biblioteca, ela inclui mais de 200 funções, operadores, construções, permitindo aí você fazer os cálculos das mais diversas medidas possíveis para suas análises de dados. As fórmulas do DAX são bem parecidas com as fórmulas lá do Excel. Bem parecidas com as fórmulas do Excel. Então já são coisas pré-definidas que você pode trabalhar nas medidas de dados. Nós temos aí, pessoal, a guia exibição, é só basicamente a forma de exibição dos dados, né? Então nós temos ali os temas que podem ser utilizados, a forma de exibição da página, o layout, né? Se você vai exibir linhas de grade ou não, se você vai aplicar algum filtro, alguma segmentação, etc. E a guia de ajuda, né? Para acessar a documentação, a comunidade, o blog do Power BI, verificar o Power BI para desenvolvedores, enviar alguma ideia, ver alguns exemplos. Então tudo isso você encontra aí nas guias do Power BI Desktop, tá? Beleza. Então nós vimos que tem outro elemento que é bem importante aqui no Power BI, que é o Power Query Editor, né? Que é ele que vai permitir aí a conexão com as fontes de dados e a transformação desses dados para atender às necessidades de análise. Então, como é que você consegue acessar o Power Query Editor, ou seja, o editor de consultas do Power BI? Você vai lá na guia página inicial, no transformar dados. Aí no transformar dados vai abrir o nosso editor de consultas. E aí você pode aqui, ó, aqui está a exibição, né? Os elementos do Power Query Editor após a conexão de dados. Aqui você já conectou com uma fonte de dados, tá? Então aqui você vai ter, ó, os botões que são ativos para você trabalhar esses dados. Você vai ter aqui no painel esquerdo, né? Quais são as consultas que estão disponíveis. Quais são as consultas que você pode, né? Que estão disponíveis, que você criou, estão disponíveis. Aqui no painel central são os dados que são exibidos com base naquela consulta. E aqui do lado direito tem as configurações dessa consulta. Então o Power Query Editor, ele trabalha com as consultas. E ele tem, pessoal, várias abas, tá? Eu coloquei aqui todas as abas numa mesma tela, mas só para a gente ter uma noção do que é possível. Veja que são infinitas possibilidades, são muitas possibilidades de trabalhar com as consultas. Inclusive trabalhar aqui a linguagem R, linguagem Python, né? Executar alguma coisa, mas são muitas coisas mesmo. Então tem aqui a guia início, a guia transformar, para transformar os dados, adicionar coluna, exibição, guia ferramentas, guia ajuda. Então é muita coisa que você pode fazer aí para melhorar e para realizar a sua consulta aos dados, tá? No painel esquerdo, né? No painel esquerdo aqui do Power Query Editor, nós temos as consultas, como a gente falou lá, né? Que vai exibir quais são as consultas que estão ativas. Aqui, no caso, nós só temos uma, né? Então, quando você vai selecionar essa consulta, os dados vão ser exibidos aqui na parte central, no painel central, ou chamado painel de dados, né? Painel central ou painel de dados. Você vai exibir o que você clicou aqui, a consulta que você clicou, vai ser exibida aqui na parte central. E no painel direito, como a gente falou, tem as etapas associadas aqui à consulta, né? Tem as propriedades para você configurar e vai mostrar também as etapas associadas a uma consulta. Bacana? Beleza. Além do Power BI Desktop, né, do Power BI Desktop, nós temos aí o serviço do Power BI, ou Power BI Service, que é aquela opção que você não baixa o aplicativo, você não baixa o aplicativo na sua máquina, você usa o aplicativo na nuvem, né? Você usa o aplicativo na nuvem, através aí, ó, Software as a Service, software como um serviço. E aí você pode, né, no serviço do Power BI, você trabalhar também com a análise dos dados, né? Então, os dashboards e relatórios nesse modo vão se conectar aos conjuntos de dados que reúnem todos os dados relevantes em um único lugar. Em um fluxo típico aqui do Power BI, você vai começar criando o relatório lá no Power BI Desktop, você publica no serviço. Então, o serviço, geralmente, ele não é utilizado para a criação dos relatórios, tá? Ele geralmente não é utilizado para a criação dos relatórios, não, tá? É comum. Esse é o mais comum. Você pode criar relatório direto no Power BI Service, mas ele não é tão otimizado para isso, porque a ferramenta, né, o Power BI Desktop, ele tem muito mais possibilidades e muito mais facilidade de você trabalhar com a criação de relatórios. Então você pode criar relatórios no serviço do Power BI, mas isso não é o mais comum, não é o mais recomendado. Então geralmente você cria no desktop e publica no
serviço. E nós temos uma figurinha, né, com as diferenças fundamentais aqui, ou o que é que nós temos em ambos. Então, nós temos aqui de um lado o Power BI Desktop e do outro lado o serviço do Power BI. E aí, o que é que tem em ambos, né? Olha só, relatórios, visualizações, segurança, filtros, indicadores, pesquisa, né, e resultados, visuais do R, isso tudo você encontra nos dois, em ambas as possibilidades. Só que no Power BI Desktop, você pode acessar muitas fontes de dados. Em compensação, no serviço, só algumas delas podem estar disponíveis. Você tem aqui possibilidade de transformação, de formatação e modelagem, de medidas, colunas calculadas, uso do Python, temas, criação de RLS, muita coisa que você tem no Power BI Desktop. Já no serviço, você tem lá os dashboards, você tem os aplicativos e workspace, você tem o compartilhamento, você pode criar um fluxo de dados, você pode criar relatórios paginados, você tem aqui o gerenciamento do RLS e conexão de gateways. Então tem algumas coisas que são diferentes no serviço e no Power BI Desktop. Beleza, galera? Seguinte, nós vimos aí o principal do Power BI Desktop para você acertar as questões de prova nos concursos públicos.